Então, professor, a gente vai pedir que tu se apresente um pouquinho, fale. Enfim, pode falar que a Tá, gente. eu sou Ayrton Rombaldi, eu sou graduado em Educação Física aqui, nessa universidade, nessa escola, que não era aqui, na verdade, né? A Escola de Educação Física da UFPEL passou por vários espaços até ficar nesse espaço que é próprio. Então, antes desse espaço, quando a ESEF foi criada no início dos anos 70, dos anos 1970, ela funcionou num prédio alugado na Osório, na Rua Osório, esquina com a Rua Neto, um casarão que tem ali. Depois ali foi outra faculdade, acho que foi enfermagem, enfim. E a ESEF foi lá para baixo, perto da Escola Técnica, onde hoje é o IFE, né? Na época Escola Técnica, num prédio que era de uma empresa grande, esqueci o nome, Consulate, acho. Nós ficamos lá de 77 até o ano 2000. 2000 viemos para cá. Bom, enfim, sou graduado em Educação Física. Aí eu graduei, naquele tempo o curso era de 3 anos, né? Não de 4 anos. Então eu ingressei em 79, graduei em 81. 82 eu fiz uma especialização aqui em ginástica escolar. E depois em 86, 87 mestrado em Santa Maria, em Ciência do Movimento Humano. Na época haviam 2 programas de mestrado no Brasil, 2, nenhum doutorado em Educação Física. Um em Santa Maria, um outro na USP Capital. Isso 86, 87. Aí retorno para cá, começo a trabalhar então com fisiologia do exercício já. E 93 vou para doutorado até 96. Em 97 retorno. Em 2006 fiz meu primeiro pós-doc aqui na Epidêmio, na medicina, na Universidade Federal de Pelotas. E agora, por último, em 2024, na Universidade de Illinois. Que não foi bem pós-doc, foi outra coisa, foi um visiting professor, né? Que não tem, é um programa muito mais flexível. O professor faz o que gostaria de fazer, assim, de excelência, não é aquela coisa rígida como um pós-doc. Enfim, esse sou eu. As minhas experiências, quando eu graduei, eu adorava treinamento, por isso que eu estou para esse lado da fisiologia e trabalhar com isso. Sempre gostei muito, me encantou o treinamento esportivo. Meu primeiro livro que eu li foi quando eu aprendi a falar espanhol, foi lendo um livro de espanhol chamado de Treinamento Esportivo, um livro de um uruguaio chamado me lembro do autor, Jorge de Égidos, deve ter na biblioteca, como se é que ainda, essas coisas muito antigas. Era um livro assim, umas 400 páginas, que tinha muita receita de bolo, inclusive, de como fazer o treino em si e tal, né? Em fisiologia do exercício, na época, não se ensinava aqui, e eu fui aprender isso no mestrado. Quando eu graduei, eu fui trabalhar em futebol profissional, trabalhei um ano em futebol profissional. Depois fui trabalhar, como eu sou licenciado pleno, então podia trabalhar tanto no bacharelado como nas escolas. Depois fui trabalhar em escola, em 82, 83, 84 até 85, no ensino básico em Pelotas, na prefeitura e em escolas privadas. E em 84 eu fiz concurso para o IFE, na época Escola Técnica, e para a universidade, passei nos 2. 85 então chamaram para os 2. Eu trabalhei um ano no IFE, então, em Escola Técnica Federal de Pelotas, é assim que era chamada na época, e na universidade. E aí eu passo no mestrado, também no mesmo mês, em fevereiro de 85. Mas como eu tinha que assumir aqui e no IFE, eu não podia ficar em Santa Maria. Então eu pedi lá trancamento do curso por 6 meses para que eu pudesse, enfim, definir o que eu ia fazer. E a escola técnica, na época, não tinha interesse que os professores estudassem. Então eu saí de lá, fiquei só na universidade. E fazem 41 anos que isso aconteceu. Qual é, na tua visão, o maior desafio de formar professores e profissionais de educação física hoje? Essa é uma boa pergunta. É uma grande pergunta. É a pergunta que vale R$ 1 milhão, né?
Esse é um grande desafio porque a geração mudou. A geração mudou, a internet mudou tudo, a pandemia apressou essas mudanças. Mantê-los sentados nas cadeiras não é muito simples, enfim, prender a atenção. O desafio, eu acho que continua sendo o mesmo. O aluno precisa ter a exata noção da importância que ele tem no desenvolvimento integral das pessoas, o quanto o movimento pode fazer pelas pessoas, desde muito pequeno até muito velho. E todas as oportunidades de trabalho que isso pode gerar, seja no bacharelado, seja na licenciatura. Assim, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, eu tenho me desencantado. Isso até foi uma das coisas que, embora eu já tenha bastante tempo para aposentar, de sair de uma vez. Não foi só por isso, tá? Teve outras coisas muito importantes também que me fizeram levar a isso. Mas, assim, acho que a média dos alunos não está interessada nisso. Eu não sei exatamente no que os alunos estão interessados. Então, assim, certamente a geração... A minha geração teve a sorte ou, enfim, o infortúnio de observar muitas mudanças no mundo. A gente saiu do tempo da máquina de escrever, aquela máquina mecânica, com o telefone fixo. Para isso, tanto que a minha geração todos os adolescentes iam fazer curso de datilografia. Para isso que a gente tem hoje, né? A loucura de inteligência artificial e todo o impacto que isso trouxe e está trazendo para as famílias, para as pessoas e tal. Então, assim, não só para a educação física, imagino, porque todos os professores de N cursos que eu escuto, que eu converso, a falha é a mesma, os alunos mudaram. Os alunos são diferentes, pouca gente está realmente afim. Mas está afim na perspectiva que a gente tem, né? De como era o aluno lá, ou como era a formação no fim do século passado. Então esse desafio de formar, primeiro é um desafio docente, né? De como ensinar. Exatamente, como é que a gente vai ensinar? Porque essa maneira tradicional, que não é tão tradicional, usando slides, usando filme, não sei o quê, eu acho que isso está com os dias contados. Talvez isso dê para automatizar com inteligência artificial e tem que fazer de outra forma, enfim, com laboratórios que a gente não tem à disposição aqui, em que eu vi nos Estados Unidos, de fato, os caras estão dentro do laboratório fazendo prática de fisiologia humana, de fisiologia do exercício mesmo, prática, todo mundo tem que fazer e escrever relatórios científicos que a gente nunca conseguiu fazer aqui, tá? A gente faz de alguma forma isso na pós-graduação e nem todos os alunos estão a fim de fazer, então depende do aluno, assim, né? Mas, por exemplo, por que o ensino se diz nos Estados Unidos é tão melhor? É tão melhor por causa dos laboratórios. Uma coisa interessante, eu contei para vocês, né? Lá não tem escola pública, mas não tem ensino pago, e não tem ensino gratuito. O ensino é todo pago. Muito caro. Aí por volta de, segundo eu soube, pelo menos na educação física, em torno de $10.000 por mês. Tá? Bom, $10.000 multiplica por 6 durante 4 ou 5 anos. Tá? São 95 mil alunos na universidade pagando isso. Tá? Os caras estudam. Gente, assim, aquelas bibliotecas são N bibliotecas gigantescas. Os caras estudam. Não tem aluno que saia, mas ninguém se levanta no meio da sala para encher sua garrafa d'água. Ninguém fica de saco cheio porque não pegou o telefone. Ninguém nem toca no telefone. É outra perspectiva. Tá? E tem gente no mundo inteiro lá. Tem muito asiático. Tá? Uma parte dos alunos são asiáticos. Chineses, coreanos, enfim, mais chineses. Acho que 80% dos asiáticos. Norte-americano mesmo é a minoria. Enfim. Mas independente de quem seja o aluno, a galera estuda. Então, o desafio é como fazê-los estudar de novo. Estudar. Pra vocês terem uma ideia, se eu fosse dar a aula de fisiologia do exercício e de bioquímica
hoje, que eu ministrei em 1997, quando voltei do doutorado, o professor Marlos era aluno, ninguém de vocês passava. Tenho certeza. Olha, o critério foi baixando, foi amolecendo, de um jeito. Com essa prova mequetrefe no sistema, tem gente que consegue tirar 2, consegue tirar 3. Acreditava aquilo. Você sabe que é uma moleza, uma barbada. Enfim, então, esse é o grande desafio hoje, não é só da formação, a gente vai ter que se reinventar, a universidade vai ter que se reinventar, porque ela vai ser muito atacada, se preparem. Se a extrema-direita ganhar de novo a eleição agora para presidente, os recursos vão minguar. Já está difícil, né? Os recursos estão difíceis. Tanto que eles foram responsáveis por fazer o orçamento desse ano e eles retiraram muito dinheiro da Universidade Federal. O governo é que rearrumou o orçamento e voltou a arrumar dinheiro. Então, bolsas para pessoas negras, quilombolas, ou para pessoas que vêm de escola pública, isso vai... Enfim, a universidade vai ter que, de novo, enfrentar esses desafios todos que teve que enfrentar os anos atrás. Não foram anos fáceis. Houve muitas greves nesses anos todos. Eu acho que nesses 40 anos eu vivi pelo menos umas 30. E todas elas tinham a ver com salário, mas não só com salário, também com ataques violentos à redução de orçamento. Porque o que a gente tem no Brasil com o SUS e com universidade pública é só no Brasil. Não tem outro lugar que tenha isso. Não tem outro lugar que tenha isso. Nem o SUS britânico, canadense, é assim como a gente, como o nosso, totalmente gratuito. Ele funciona meia boca por culpa dos políticos brasileiros, e as pessoas ainda votam nesses caras, né, que retiram recursos. Então, quando o SUS foi criado lá em 88, tinha um conjunto de impostos que foram criados para dar conta de atender o SUS. Vários desses impostos foram direcionados para outras coisas ao longo dos anos, começando lá com os governos anteriores, inclusive o governo atual fez isso. Lula fez isso em governos anteriores, todos fizeram. Isso enfraquece o sistema, falta financiamento. Mas olha, qual é o estado, qual é o país que trata câncer de graça? Com tudo que custa o tratamento de câncer. Qual é o estado que trata doença cardiovascular de graça? Internação de graça? Gente, o Brasil é único. Então, assim, a gente precisa lutar muito para manter isso. Universidade pública, sistema de saúde, mas estamos falando de universidade, mantê-la pública e gratuita. Então, por exemplo, Illinois, ela é considerada pública porque ela recebe dinheiro de Estado. Os caras estavam comemorando ano passado lá que nunca receberam tanto dinheiro. Receberam 4 bilhões de dólares de incremento do governo do Estado. Tá? Mas isso não quer dizer que os alunos não pagam. Nada é free, nada. Tudo caro. Estacionamento é caro. O que a gente entra aqui de carro, estacionamento, ele é pago por ano. Eu não sei quanto custa, porque eu peguei o carro do meu colega, usava o carro dele, o estacionamento dele. Então eu não sei quanto custa, mas é uns 500, 600 dólares por ano. Então assim, o Brasil é um país especial, a gente não dá a devida importância que as coisas têm aqui. E uma dessas coisas especiais é a universidade pública. Tá? E os alunos estão muito pouco comprometidos. Eu concordo, tem muito professor também que está muito pouco comprometido, que devia estar muito mais. A gente tem aqui 40 doutores. Todos os doutores são treinados para fazer pesquisa, para aprofundar seus... Nem todos fazem isso. Né? Enfim, também todo mundo está comprometido. Mas a gente precisa comprometer essa galera toda para que a gente continue tendo essa maravilha que a gente tem, que é única. O que o senhor sempre tentou transmitir aos seus alunos, além da técnica e da teoria? Bom, eu sempre trabalhei então na perspectiva biológica, né, do movimento. Eu acho que, primeiro, a gente precisa ser feliz, embora, né,
seja muito simples isso, né? A gente precisa gostar do que faz, ser feliz no sentido de gostar do que faz. E se a gente não gostar do que faz, essa profissão é difícil. Ela não se ganha muito, mas ela pode ser muito prazerosa, ela pode ser muito impactante na vida da gente, tá? Eu acho que uma das coisas que eu mais tentei mostrar é o nosso métier, o nosso negócio é movimento. A gente não trabalha com remédio, não trabalha com alimento, embora a gente se meta nessas coisas todas por aí, né? Nosso negócio é movimento. O quão impactante o movimento pode ser na vida das pessoas. Quer dizer, dar conhecimento para que as pessoas consigam convencer, os profissionais consigam convencer as pessoas a deixarem de serem sedentárias. O quão barato é ser exercitado, ou quão barato é ser ativo. E nesse nosso último conteúdo aí, quando a gente falou, né, dos efeitos agudos e crônicos do movimento, quanta coisa, quanto desfecho pode ser modificado, quanto desfecho de saúde pode ser modificado, tendo um mínimo de movimento e pior ou melhor, né, como eu disse em aula, tem muitas coisas ali que só o movimento faz. Não tem remédio que mimetize, né? Não tem remédio que consiga fazer. Tanto que a indústria da farmacêutica tenta imitar a erisina, por exemplo. E por aí vai. Então, acho que nesses anos todos eu tentei mostrar isso. Para além do conhecimento técnico, gostar. A gente tem que gostar disso. A gente tem que gostar de estudar, inclusive, de se apropriar. Porque a gente não consegue convencer se não tiver certeza. Né? Então, canso de dar palestra por aí, especialmente para velhos, para pessoas que são a vida inteira sedentárias, né? E algumas a gente consegue mudar, né? Assim, ou então dizer coisas que eles nunca ouviram, né? Eles e elas, né? Então, acho que foi isso, assim, de mais importante, mostrar o quão importante ser professor ou ser professora, e usando, do nosso ponto de vista, da perspectiva do movimento, o quão importante é não ser sedentário, assim como o cara de matemática vai mostrar o quão importante é entender de matemática. Acho que é essa a perspectiva. Quais os avanços científicos que mais impactaram a tua atuação como professor, pesquisador? Tá, vamos lá. Quando eu comecei, quando eu me formei, a gente sabia, aqui era um curso periférico, tá? Então, já contei um pouco da história da educação física no Brasil para vocês, começando nos anos 70, uma lei do governo militar, não tinha faculdade de educação física no Brasil, tinha 2 ou 3, então, tanto que os primeiros professores e professoras de educação, professores eram homens, vieram dos militares, dos próprios sargentos e cabos que iam dar aula na escola, não tinha quem desse. E essa coisa de aluno da aula veio daí. Quando começaram a criar os primeiros cursos, os alunos que ingressaram foram autorizados a dar aulas nas escolas, porque não tinha professor, e aí criou um inconsciente coletivo na profissão que aluno pode trabalhar. E é a única profissão em que aluno trabalha. As outras da cadeia, mas aqui não, né? Porque desde sempre foi assim. Bom, enfim. E aí a educação física no Brasil, as coisas custaram, parece que uma ciência no Brasil, antes da internet, as coisas demoravam para chegar. Era muito caro comprar livros. Imagina que para cada curso de cada universidade tem uma biblioteca de qualidade com revistas internacionais. Não tinha. Tinha 2 ou 3 e tal. As coisas realmente mudam com periódicos CAPES. Quando o periódicos CAPES foi lá no final da década de 80, início da década de 90, um grande divisor de águas que, de fato, a gente passa a acessar literatura de altíssima qualidade. Então, esse foi, assim, na minha opinião, um grande salto. A gente passou a ler coisas publicadas hoje, em tudo que é canto do mundo, enfim. E a partir daí se passa a entender, especialmente mais agora, no novo milênio, aqui para 2010, 11, por aí, o impacto do movimento na vida. O quanto, não do movimento, dos músculos exercitados, o quanto os músculos exercitados são fundamentais
manter a saúde. Mudando a perspectiva, né? Porque a perspectiva anterior era a pessoa fica velha, fica doente, e aí os músculos enfraquecem. Nessa ordem, primeiro ficava velho, depois ficava doente, depois perdia o músculo. Hoje a gente entende que é o contrário, o negócio começa com o músculo, com sarcopenia. Começa com sarcopenia, e o envelhecimento fica mais rápido, e aí o envelhecimento também fica mais predisposto. O envelhecimento, as doenças, enfim. Então, acho que na minha geração viu a grande mudança de entendimento que o quão importante é o músculo exercitado para a saúde das pessoas, e isso a gente puxou a ponta do iceberg, né? Com irisina, com interleucina 6, com mistatina, enfim, começa a puxar assim. Né? Provavelmente tem mais de 100 dessas moléculas que ainda não se conseguiu determinar o que elas fazem exatamente, outras coisas que são confundidas com outros marcadores que estão sendo coletados por aí. Tá? Então, e isso vai ser assim, preparem-se para maravilhas que vão vir aí. Quem poderia dizer, né, que quando eu estudei ácido lático era o lixo, era causa de fadiga, era um horror, era um marcador. Né? Então, para convencer as pessoas que esse negócio não é formado, primeiro, e segundo, que ele é bom, que ele é tão bom que ele tem ação cerebral, que ele é um hormônio, tem que ser um hormônio. Olha, então, assim, essas grandes modificações do músculo esquelético, que perdeu aquele status de... ninguém move esse músculo diminuir, né? Tanto que tem a lógica de perder peso rapidamente, é nele, né? Só que a gente agora começa a perceber que esse emagrecimento rápido está afetando um órgão indispensável para a saúde, está afetando fortemente a saúde desse órgão, está fazendo um tipo de sarcopenia nele. Né? Só que ela não é pela idade, assim, ela é provocada por falta de alimento. Enfim, eu imagino que eu vivenciei, claro, teve a descoberta da AIDS e hoje ninguém mais morre de AIDS, então, claro, tem todas as outras coisas assim, isso não nos atinge diretamente, né? E indiretamente até, como a gente viu na pandemia, pessoas mais exercitadas, embora a gente nunca tenha sido dito, né, em relação à AIDS, mas então pessoas exercitadas tinham menos chance de se contaminar porque era um vírus, com coronavírus, das exercitadas menos risco de hospitalizar, quem hospitalizava menos risco de ir para UTI, quem ia para UTI menos risco de morrer. Provavelmente era a mesma lógica com o vírus da AIDS, que também é vírus. Né? As pessoas tinham toda essa cadeia de proteção que nunca se disse, né? Porque nunca teve um número de doentes de AIDS como teve na pandemia. Mas provavelmente essa lógica se mantém. E, de novo, o músculo esquelético está na origem de toda essa proteção. Então, eu acho assim que tem, para mim, das coisas que eu tenho lido bastante, tenho gostado muito de ver, é isso, né? O status da musculatura esquelética de um órgão menos importante, olha, nada importante, né? Tanto que todas essas teorias de perda de peso rápido em cima da redução aguda dele, nesse tecido, e coisas que eram lixo, como ácido lático, né? E hoje são hormônios fundamentais e necessários que ajudam a entender porque que o velho não fica sem memória, ou não perde memória, ou tem menos chance de fazer demência. O lactato é um dos, não é o único, mas é um dos mais importantes moduladores dessa neurogênese. Isso é mais recente, né? 2010 para cá, provavelmente, né? Mas é algo que começa... E a educação física brasileira, a fisiologia... A educação física brasileira, é importante que se diga, todos os programas de educação física, de pós-graduação no Brasil em educação física, ou ciência do movimento humano, enfim, que tem educação física, todos têm essa linha fisiologia do exercício. Nem todos têm de história, nem todos têm de pedagogia, mas todos têm fisiologia do exercício. Talvez seja dos profissionais com o maior número de doutores no Brasil formados nos programas são de fisiologia e treinamento esportivo. Então, assim, a quantidade de ciência produzida por esse grupo de pessoas é muito grande. A gente começa a ler, a gente vai encontrar brasileiro escrevendo coisas de ponta nessa área por brasileiros, tanto no Brasil quanto no exterior, tem muita gente trabalhando fora do Brasil. E a ciência,
também vi isso, a minha geração, né, da educação física, que era um profissional muito pouco considerado para um profissional bastante respeitado hoje. Agora, então, se existe algum projeto dentro da universidade ou algum projeto de pesquisa que ficou marcado na tua memória? Olha, a gente participou de vários, tá? Tem vários assim que eu lembro. Por exemplo, quando eu fui diretor, no período 2001-2004, foi quando a gente criou o LabFacts, né? No tempo que eu tive fora, no tempo do meu de mestrado, eu fiquei 2 anos fora, afastado. O governo federal fez um movimento para reequipar as universidades federais. Nem sei quem era o governo, Sarney, talvez. Mas eu estava fora e não... Enfim, a nossa faculdade não aproveitou esse primeiro movimento e foi atrás de bobagem. Coisas assim inacreditáveis. Tá? Enfim, quando eu volto e assumo a direção, eu vejo que começa a chover equipamento caríssimo na universidade. Eu não tinha ideia de onde estava vindo aquilo. Aí fui me informar do que estava acontecendo e tal. Para nossa sorte, começou a vir coisas para um número além daquilo que foi solicitado. E começou a sobrar. E eu fui atrás. Então, o LabFacts começa assim, aquelas bicicletas ergométricas, as esteiras, aquela parte de bioquímica. Tá? Depois do doutorado eu implanto o Ratari, que infelizmente não está mais aqui, porque não tem uma condição de ter um Ratari aqui, né? Além de ter muito trabalho, cheira mal, e, enfim. Depois tem muita gente própria fazendo barulho, estresse animal, o animal dorme de dia, né? Treina à noite, enfim. Aí não está mais aqui. Mas enfim, foi assim como o PET representou lá no ano 91, um grande divisor de águas, já falando do PET, né? A graduação se beneficiou enormemente do PET. Aqueles 12 bolsistas impactaram os 300 alunos que tinham, assim, porque passou a acontecer, em função das atividades do PET, uma série de atividades que todos os alunos se beneficiaram, com conferências, com palestras, com eventos, enfim, tantas coisas que aconteceram. Então, assim, a primeira grande mudança, o PET. O PET foi um grande divisor de águas. Não sei se ainda é assim, não tenho mais acompanhado, não tenho condição de falar, mas foi. Tá? Então, o professor Marcelo Cosenza. O professor Marcelo Cosenza era meu estagiário do PET daquela época. A professora Valdelane, que foi professora da ESEF, formada em Educação Física, hoje é professora da Faculdade de Educação. Ela não está mais conosco. Também, apesar de ser doutora em Educação, fez trabalho com o rato, tá? Trabalhou comigo lá. Tá? Então, assim como foi o PET, o LabFacts também foi o primeiro laboratório. Isso me deu uma alavancada na galera que queria se aproximar de pesquisa, mais na área biológica, entender um pouco mais de treinamento, de fisiologia dos exercícios, como as coisas aconteciam. Depois, o programa de pós-graduação e depois o curso de doutorado. Isso assim deu. Aí levantou e a gente passou a produzir pesquisa do melhor nível. A gente publica hoje nos melhores periódicos nacionais e internacionais. Tem aí um grupo, não todos, né, infelizmente, até porque a área de humanas tem mais dificuldade de acessar esses periódicos, né? Mas, enfim, a gente tem aí 6, 7, 8 docentes, 10 docentes que têm publicação no nível internacional. A professora Suzete mesmo, que está aposentada já, é uma das 1% mais citadas no mundo, junto com o professor Pedro Alau, que era nosso docente aqui até outro dia. Sabe que esse é um dos 1% mais citados no mundo? Esses dois são daqui. Tá? E temos um grupo aí também muito produtivo. Então, assim, esse foi um dos motivos que eu não aposentei. Eu estou pronto para aposentar desde 2009, 2010. Eu não aposentei antes por causa do doutorado. Né? Queria viver, eu trabalhei muito para que esse curso acontecesse. A gente tentou a primeira vez ter um curso de mestrado em 97, quando eu voltei do doutorado. Mas tínhamos 2 ou 3 doutores só aqui, gente com muito pouca produção, foi muito difícil. A gente só foi conseguir
começar o mestrado em 2006, 10 anos depois. Tá? Mas já foi assim, tinha uma demanda reprimida fortíssima aqui na região, depois do doutorado, e aí nos transformamos numa faculdade de nível nacional. Somos respeitados, mas não éramos assim, e a educação física não era assim em relação às outras faculdades. O que o senhor sente ao encerrar esse ciclo aqui na ISEF e na UFPEL? Se me pergunta assim, está pronto para aposentar? Tem um programa na UFPEL que é de preparação para as pessoas para a aposentadoria. Tá? Eu já dei palestra lá um monte de vezes, tá? Mas como palestrante, nunca, embora já tivesse tempo de aposentar. Eu acho que estou pronto, tá? Eu tenho 68 anos, tá? Já tive alguns colegas aqui que vocês sabem quem que morreram de câncer aí trabalhando, não conseguiram aposentar. Isso foi recente, não sei se vocês acompanharam ou foi antes de vocês ingressarem. O Alexandre Sapin, esse diretor, e o professor Veronese, o apelido era Bolinha, ambos morreram sem aposentar, com idade muito próxima da minha. Assim, esperar o quê? Daqui a pouco, bom, com a terceira idade, isso aumenta o risco, né, de acontecer essas coisas. Embora eu não tenha o mesmo perfil que os dois tinham, metabólico, etc. Mas, primeiro. Segundo, acho que também, depois de 41 anos, tem que abrir espaço para, voltando para a primeira pergunta, né, para que gente nova entenda a nova geração, né? Acho que essa velharia não entende mais o que está acontecendo e tem que deixar embora, não deixa essa galera nova que vira aí uma nova perspectiva de ver o que acontece. Mas eu, assim, primeiro, olhando para trás, como passou rápido. Eu entrei, na minha época, a gente casava, não tinha esse negócio de morar junto, essa maravilha que vocês têm aí. A gente tinha que casar, o negócio era jogo duro. Então, assim, eu era solteiro, né, me casei, tive 3 filhos, os filhos cresceram, saíram de casa, tem neto. Passou muito rápido, né? Quando a gente pega assim, dia a dia, digo, puta, quando chegar lá na aposentadoria, mas passou muito rápido. A gente olha para trás, 41 anos passam muito depressa. Eu fiz tudo aquilo que imaginei para a minha carreira. Tá? Quando eu ingressei, eu era estudante, eu me dei conta lá no primeiro semestre da faculdade. Eu fazia engenharia, inclusive na Católica. Claro que eu abandonei a engenharia. Né? E eu dizia, putz, que eu quero fazer isso na minha vida. Isso aqui é o que eu quero fazer. Mas eu não quero trabalhar em escola. Tanto por isso que eu saí do IFE, da escola técnica faceiro. Nunca quis trabalhar lá com vontade, porque aquilo é o ensino básico, tradicional. Eu quero ser pesquisador. E para ser pesquisador, eu preciso fazer algo que, na época, pouca gente queria fazer, que era mestrado e depois doutorado. Então, eu imaginei a minha vida com mestrado, doutorado, como professor universitário, depois com pós-doutorado, com saída para o exterior, com publicações no exterior. Então, o que eu imaginei? Uma aconteceu agora, né, de 24, eu achei que nem ia mais acontecer a saída para o exterior como pesquisa, como visitante. Mas aconteceu, então tudo que eu imaginei para a carreira, eu fiz. Talvez pudesse fazer melhor, tá? Se fosse começar de novo hoje, sabendo tudo que eu sei, seria diferente. Mas a gente não sabe assim tudo que sabe quando tem 18, 19 anos, 20 anos. Né? Então, eu estou feliz assim com a carreira que tive, com a família que tive, para o lugar como tu. Eu não sou daqui, eu sou de Caxias também, então eu vim para cá. Escolhi ficar aqui em função da Universidade Federal em Caxias. Até hoje não tem uma Universidade Federal. E se tivesse também, não sei se seria nessa perspectiva, então. E tenho muito mais tempo de vida aqui do que lá, né? Saí de lá com 18 anos, com 68, imagina. Olhando para trás assim, pensei, pô, valeu a pena. Um dia desses, não faz tempo já, acho que foi antes da pandemia, não foi um dia desses, eu e o Marcelo Cossenza nos sentamos
vão escrevendo o nome de alunos que passaram pela gente, que hoje tem pelo menos mestrado ou doutorado, assim, era mestrado, doutorado e professor universitário, mas pelo menos mestrado. Esse número já tinha passado dos 90, diretamente tinha passado por mim e por ele. Tá? Então, assim, a gente tem, assim, acho que um impacto grande. Vira e mexe eu encontro alunos, ex-alunos, que eu não lembro o nome, mas que eu sei que foi nosso aluno, que participou, inclusive, do grupo de pesquisa. Tinha um grupo de pesquisa chamado LabFex, que era lá dentro, a minha sala e a do Marcelo era dentro do laboratório. Né? Com a chegada do Fabrício e de outros professores, aumentou o número de equipamentos lá dentro, não tinha como, nós saímos de lá. E aí eu acabei mudando de área, inclusive, indo para a epidemia, não na fisiologia, mas diretamente com pesquisa. Né? Mas assim, resumindo, eu saio com um sentimento de feliz, assim, não me arrependo de nada do que fiz, passei por todas as experiências, inclusive coisas que eu não queria fazer, que era administração, acabei me envolvendo com a direção, ficando uma gestão. Fui talvez o único diretor que não quis concorrer à reeleição, porque pode, né? O Gabriel acabou de se reeleger agora. Né? Tinha paciência, se perde muito tempo, se perdia muito tempo com reunião que não levava coisa nenhuma. Então, assim, não quis concorrer, voltei para a graduação. Até porque fui um dos poucos diretores também os diretores também não precisam dar aulas. Sempre tem um professor substituto, porque o número de reuniões é gigantesco. Mas eu continuei dando aula, então, assim, não perdi o vínculo com graduação. E voltando a falar do projeto, né? Acho que eu não falei do projeto. Eu falei esqueci de falar do projeto, que é o Pampa, né? Que é a corte que a gente começou na pandemia e tem rendido frutos muito, muito para além do que a gente imaginou lá quando começamos. Na Universidade de Illinois eu fiz várias palestras, mas eu fiz uma palestra final para um auditório gigantesco, lá para um grande número de pessoas, que eu mostrei para eles o que era o Pampa. Quanto custou, quanto ele vinha custando, e que para valores em dólar é ridículo, não é nada, não é nada. E as repercussões que teve, do ponto de vista de número de publicações, número de citações, saídas do jornal, etc. Então, o Pampa também, então, assim, do projeto de pesquisa de 2020, 2019 para cá, o Pampa, assim, tem ocupado todo o meu tempo. E a gente tem conseguido financiamentos importantes também, CNPq e FAPEGS. Esses dois últimos a gente conseguiu bastante dinheiro, nunca consegui tanta grana para pesquisa como no fim da carreira. E aí uma outra coisa que eu tinha sonhado, esqueci de falar, que eu tinha sonhado para mim, que todo professor pesquisador sonha ser pesquisador de CNPq. Né? E tem 2 ou 3, 5 anos que sou pesquisador. Está renovando agora a bolsa, eu e Cristina e a Cris estamos renovando. Renovando não, concorrendo de novo, não tem renovação. Né? A expectativa é que a gente continue com bolsa de pesquisa também. Esse foi um outro sonho que também foi alcançado no fim da carreira. Porque só no fim da carreira a gente conseguiu juntar as condições de fazer isso. Enfim. Por fim, qual conselho tu deixaria para quem está começando a graduação em Educação Física? Estude. Estude. E estude. Não tem outra forma. Para se tornar um profissional melhor, estudar. Está cheio de mediocridade por aí, mas até cheio. Sim, mediocridade no sentido de médio, está tudo na média. Medíocre, está na média. Não se salienta em nada, está na média. Ali. Estudar. Nunca se teve tanta chance de estudar sem custar absolutamente nada. Para além da que a universidade não oferece, que é gratuito, internet hoje, cada maravilha. Se vocês tiverem a fim de realmente, e com inteligência artificial agora, se vocês realmente tiverem a fim de mergulhar em uma das tantas sub-áreas da educação física e nadar de braçada, coisa que a gente não conseguia fazer, né? 40 anos atrás, imagina, no tempo do livro impresso, só.
caro, muito poucos na biblioteca, pesquisa zero, não tinha nada, ninguém falava sobre isso. Pra ter uma ideia, na época que eu estudei, não tinha nenhum professor com especialização sequer, nem com especialização. O primeiro curso de especialização que teve aqui em Pelotas foi no ano de 1980, e todos os meus professores foram fazer, porque nenhum tinha isso, imagina. E se tinha muita prática, a prática era muito forte de esporte, sabe? É muito melhor do que era hoje, sem dúvida. Mas a teoria, enfim, todas as que explicam o movimento que vocês têm hoje, era zero. Zero, assim. Então, as opções, as oportunidades hoje são maravilhosas, né? E saem do Brasil, vão estudar fora. Né? O mundo não acaba em Pelotas, né? O mundo é muito grande. Né? As opções de saída são... E tem bolsa, enfim. Então, estudem. Esse é o recado, estudem. Não tem outra alternativa. É isso ou mediocridade. E aí ganha pouco, reclamar de que as coisas não vão bem, abandonar a profissão. Né? Quando está cheio de oportunidades no mundo, mas não é aqui, na paróquia, no mundo. Vai ter que se preparar, tem que estudar. Tem que falar inglês? Tem que falar inglês. Custa caro? Pode ser que custe caro, pode ser que não custe nada. Depende de onde a gente for estudar. Tem que querer. Esse é o segredo, querer, apontar para onde eu quero, o que eu espero, como eu me vejo daqui a 10 anos. Vocês já se perguntaram? Como vocês se veem daqui a 10 anos? Vocês estão com quanto? 22, 23 agora? 19? 29, 33? Como é que vocês vão estar? 23, bota 10 em cima, 33. Não, 33, mas como é que tu vai 33 anos, a maioria hoje tem filhos, já tem uma profissão melhor ou pior estabelecida, está vivendo aquilo. Como é que vai ser? O que está projetando? A gente tem que começar a pensar nessas coisas. E eu pensei nisso lá no primeiro ano da faculdade. O que eu quero para mim? Eu quero isso. Para isso eu tenho que fazer isso. Talvez fosse mais fácil lá atrás, né? Tinha muito menos concorrência do que tem hoje. Enfim, mas hoje tem muito mais cursos também. Né? Nós tinha 2, hoje tem mais de 80, acho, cursos no Brasil. De pós-graduação. De graduação, eu não sei quantos que tem. Esse acho que se pode deixar para as próximas gerações. Estudem. As oportunidades são, assim, inigualáveis. Acabei de ver outro dia de novo um edital aí de alunos indo para a China, acho, ou com oportunidades de ir para a China. Mas tem que falar mandarim? Tem, mas tem curso de mandarim de graça na universidade. Bom, eu gostaria de ir para a China hoje. Tem aí foi hoje que eu vi, eu acho, um edital também, mas não envolve educação física, envolve outras coisas também, com perspectiva de poder desenvolver o trabalho numa universidade grande em Pequim. É isso, gente. Eu espero que vocês, enfim, alcancem os seus, todo mundo que está me ouvindo, né, que vai me ouvir depois, sejam felizes, que alcancem realmente aquilo que planejaram para as suas vidas e que façam da educação física algo melhor, né, do que ela é hoje. Embora tenha tantas coisas que interfiram nessa qualidade, especialmente na educação física escolar, que não depende tanto do professor, ou depende pouco do professor, que é estrutura, que é salário, que são problemas, né, historicamente na educação brasileira. Mas, enfim, a gente escolheu isso sabendo que ia ser assim, né? Então, tentando mostrar ou tentando impactar a vida das pessoas através do movimento. A gente agradece demais, professor, é muito bom escutar para além da sala de aula. E com certeza acho que posso falar pela gente, por todos os alunos que com certeza marcou a vida da gente de uma forma que possivelmente não imagina, mas que vai ficar para inúmeras gerações. Te agradeço demais, de verdade. Façam do PET algo
Eu não sei se... Bom, ainda está gravando? Tá. Eu não sei se... Eu não sei o que o PET está fazendo hoje. De fato, eu estou bem afastado. Talvez o PET tenha um impacto na graduação tão grande quanto tinha lá atrás, né, quando o PET começou. Talvez tenha, acho até que tem. Assim, não teria sentido ter tantos bolsistas, né? Mas acho que o PET tem, acho não tenho certeza, o PET tem um compromisso importante com qualidade de graduação, com qualidade dos estudos, com arrastar a gente, ou chamar a gente para estudar mais, para motivar essas pessoas a saírem daquela que estão aqui só no empurrão, né? Acho que o PET para todo mundo para todos os cursos que tem PET, o PET sempre fez muita diferença. Nem todos têm, muitos gostariam, nem todos têm. E acho que o papel de vocês como bolsista, então, para além do que o coordenador consegue fazer, né, é de impactar a vida dos colegas também, de fazer a vida dos colegas melhores, pelo menos mais motivados. Eu vi isso lá atrás, assim, e percebi o quão importante foi. Quando começou também não enxergava isso, mas na medida que e eu fiquei tutor pouco tempo, porque eu fiquei tutor 2 anos. Depois eu fui para mestrado e eu tinha dito para o diretor, olha, eu não vou ficar muito tempo, eu ajudo a começar, mas eu não fico muito tempo porque eu quero sair, já estava direto para sair. Mas o impacto que teve, assim, foi grande, as pessoas que conviveram comigo. E acho que o papel de vocês continua, o compromisso de vocês continua esse, né? Vocês estão sendo financiados com dinheiro público. É uma coisa importante, a gente recebe dinheiro público, né? Dinheiro público, não tem dinheiro que vem de impostos, né? Num país que é de renda média baixa em alguns lugares média alta, em outros lugares é uma miséria só. E todo mundo paga imposto. E a gente sabe que no Brasil paga mais imposto quem ganha menos. Então, assim, a gente está recebendo dinheiro público. E esse dinheiro público tem que ser usado para impactar a vida das pessoas. Esse é o compromisso.